Quase um mês depois de terminar a edição de 2021 do Rally Dakar, ainda é este o grande acontecimento de todo o terreno a estar na ordem do dia, e é a ele que dedicaremos toda esta edição do primeiro Fora de Estrada, apresentado neste mês de fevereiro. Convosco ficam entrevistas com portugueses que participaram na prova e uma recolha de magníficas imagens da corrida disputada na Arábia Saudita. Num programa que vai viver sobretudo da palavra e da imagem, a primeira damo-la aos portugueses envolvidos na corrida. Teremos neste Fora de Estrada entrevistas que fizemos a Ruben Faria, que pelo segundo ano consecutivo levou a Honda à vitória no Dakar. Teremos depois Ricardo Porém, piloto, José Marques, navegador, a fazerem o respectivo balanço da sua participação na competição auto, e por último Lourenço Rosa, um estreante que esteve em excelente plano na competição SSV. A equipa éramos 24 pessoas, 4 pilotos e mais 24 do staff. A vitória foi do Kevin Benavides, mas foi um trabalho durante um ano de todas essas pessoas. E vou salientar os portugueses, que era eu, o Hélder Rodrigues, o Miguel dos Santos, que era o coordenador da equipa, o Miguel Nabais, que era o chefe dos mecânicos, e o Chico Fera, que é todos vocês conhecem, do Campeonato Nacional Todo Terreno, que era o motorista e também ajudava na logística do bivouac. Esses eram os portugueses que estavam envolvidos na equipa, e estavam muitos outros, uns americanos. Tínhamos como, por exemplo, o Johnny Campbell, que é um nome bastante conhecido no Todo Terreno, já venceu a Baja 1000 e a Baja 500 durante muitos anos. Tínhamos o Kendall Norman, que é um excelente piloto também, já não está no ativo, mas foi um americano com grandes prestações também. Temos várias pessoas dentro da equipa que trabalharam, deram o seu máximo. E esse seu máximo foi, portanto, parabenizado com a vitória do Kevin Benavides. Os nossos 4 pilotos estiveram bem, infelizmente 2 deles, que foi o Nacho, que desiste no dia 10, devido a uma queda. Ele caiu, portanto, eu agora estou a explicar, é estranho, mas quem está dentro de uma corrida sabe o que aconteceu. O Nacho caiu, viu
que tinha a oportunidade da vida dele de vencer o Dakar. Ele estava na frente da prova. A meio da etapa 10 há um refueling, um reabastecimento, onde ele vê chegar todos os adversários diretos dele a esse abastecimento. Ele vê que está a perder muito, porque ele partiu na frente, está a perder muito pouco tempo para esses adversários, e ele naquele momento pensou mesmo, fez contas de cabeça, que é fácil de fazer. Dia 11 era o dia mais difícil, era a etapa rainha do Dakar, e ele pensou, amanhã saio de trás e vou vencer o Dakar. E houve ali aqueles momentos quando ele sai do reabastecimento, foi quando caiu, que a cabeça dele pensou em muita coisa. Pronto, ele ia em cima de uma moto, à velocidade que eles andam, e começou a pensar, ou seja, perdeu um pouco o foco. E num Dakar nunca se pode perder o foco. Infelizmente caiu, chegou ao final, ele reparou a moto, caiu e danificou a moto, reparou a moto, chegou ao final e continuou à frente do Dakar, mas infelizmente estava com tinha tonturas, e o médico da prova aconselhou o Nacho a abandonar a corrida e ir ao hospital, fazer exames. O Nacho é um miúdo jovem, humilde, e não teve malícia nenhuma e concordou com o médico, e pronto, e foi ao hospital. Fizeram todos os exames, não teve nada, não partiu nada, não tinha nenhum problema grave. Pronto, o sonho ficou na etapa 10, mas ele com certeza vai voltar mais forte, porque aprendeu muito neste Dakar. Depois, na etapa 11, na penúltima etapa, perdemos o Joan Barreda. Isto é a minha análise. Primeiro, um erro de navegação, e depois um stress de querer, que viu uma oportunidade de vencer o Dakar. Ele estava a 15 minutos do primeiro, que era o Kevin Benavides, estava em quarto a 15 minutos, e partia 3 minutos à frente do Kevin, e foi apanhar o Ricky. Isto é a minha análise, continuo a dizer que é a minha análise, e o meu pensamento sobre o que se passou. E eles perderam-se os dois, o Ricky e ele achou o waypoint primeiro e quis, o que é que ele quis, na minha opinião? Quis que o Kevin nunca o apanhasse, e ele, ao nunca o apanhar, obviamente que se podia perder o Kevin, e perder então os tais 15 minutos, e ele ali teve um stress, uma falha, portanto foi muito grave. Tanto foi grave que ele não meteu gasolina na moto, ele parou, meteu o carimbo, que é no CP, e arrancou, e até o Ricky não percebeu e disse, mas para onde é que ele vai? Porque não percebeu bem. Foi uma falha que o Joan teve. Infelizmente, porque era um piloto que nós trabalhámos muito durante a prova. Estávamos bem com os 4 e sabíamos que o pódio, ao dia 11, que o pódio podia ser completo com as ondas. Infelizmente, isso não aconteceu. Ele fez esse erro, e perdemos 2 pilotos em 2 dias, já na fase final da prova. A análise que eu faço do Ricky era um piloto muito forte, era o número 1. Era um piloto muito forte deste Dakar, mas infelizmente entrou mal na corrida. Entrou a vencer um prólogo quando a navegação deste ano iria ser uma navegação nova, um sistema novo, que a organização decidiu, e bem, tentar modificar e reduzir a velocidade em pista, e o Ricky portanto venceu o prólogo e saiu na primeira etapa. O Ricky e o Joan saíram primeiro e segundo na primeira etapa, e foi aí que lhes custou um pouco depois agarrar novamente a prova. E o Ricky condicionou muito a prova dele na primeira semana. Na segunda, penso eu que foi o piloto mais forte, que
teve na segunda semana, mas não chegou porque comandou na primeira semana. E depois temos um Kevin que, se analisarmos a prova toda, e com a queda do Nacho e com a queda do Toby também, claro, foi o piloto mais regular em toda a prova, e isso foi isso que lhe deu a vitória. Ricardo, qual o teu balanço geral deste Dakar? O balanço geral eu considero positivo. Não foi 100% ao encontro do que eram os meus objetivos e do que eram as minhas expectativas, mas foi o possível, face a uma prova tão dura, com um leque de pilotos e de automóveis tão bom e tão grande. E, portanto, nós desde cedo percebemos que efetivamente o top 15 ia ser um resultado muito, muito difícil e que poderia pôr em causa o término da prova. Portanto, poderíamos ter que impor um ritmo que não nos assegurasse ou que não fosse dentro da margem que nós entendíamos que poderíamos terminar a prova sem qualquer tipo de problema. E acabámos por tomar a decisão acertada de segurarmos um lugar no top 20, que eu considero muito positivo e que, para a minha experiência e para o meu terceiro Dakar, o primeiro terminado nos automóveis, acho que foi efetivamente positivo. Chegar ao fim é já por si uma vitória, e um 20º lugar é sem dúvida um excelente resultado, e tiveste excelentes etapas a rodar no 12º, no 13º posto. Qual é que seria, como elegerias a maior dificuldade que tiveste neste Dakar? Bem, é verdade que quando as etapas eram mais favoráveis ao meu estilo de pilotagem e ao nosso carro também, nós conseguimos efetivamente fazer tempos bons, andámos alguns até inclusive no top 10, e portanto efetivamente tínhamos a velocidade, tínhamos o Jorge a fazer um trabalho de navegação extraordinário. Onde eu sinto que foi onde perdemos mais tempo e é onde eu tenho que evoluir mais enquanto piloto e necessito de mais corridas neste tipo de piso, foi sem dúvida nas dunas. Eu fiz o Dakar em 2019, praticamente 100% de areia e quase 100% de dunas no Peru, mas fiz side by side, que não tem nada a ver com um carro de corridas. É uma excelente forma de começar. Eu aconselho todas as pessoas que queiram fazer pelo menos o Dakar uma primeira vez de o fazer num side-by-side, porque torna a coisa efetivamente mais fácil de perceber a forma da corrida se desenrolar, conhecer a corrida, evoluir em termos de leitura de terreno e de fazer o seu percurso do que num carro. Agora, obviamente, eu sempre estive ligado aos automóveis, foi sempre esse o meu objetivo, fazer o Dakar de automóvel. O ano passado filo
mas filo muito pouco, e a prova começou de norte para sul, ao invés deste ano, que começou de sul para norte, onde existem efetivamente as verdadeiras dunas e a areia. E portanto a minha experiência foi muito curta, porque eu desisti à 4ª etapa do ano passado, ou 5ª etapa, salvo erro. Não chegámos a fazer efetivamente dunas a sério. As que fiz, tive problemas de filas todas com problemas de direção assistida, portanto nem conseguimos aprender nada, era sobreviver literalmente para conseguirmos chegar ao fim. E este ano sim, tivemos um Dakar completo, 8.000 km de corrida, 8.000 km de Dakar, dos quais 5.000 e poucos de corrida, com muita pedra, muita areia, muitas dunas, muita navegação, e sinto tudo isto, que efetivamente onde eu tenho que melhorar é nas dunas. Tenho que encontrar também um setting no carro onde eu me sinta mais confortável e onde eu consiga retirar mais partido do potencial do carro. Mas acho que identificar os problemas onde nós vamos ter que trabalhar já é bastante também positivo para edições futuras. Muito bem, Zé. E a tua? Era um pouco diferente? Sim, era uma equipa amadora. O Gintas Petrus é um gentleman driver da Lituânia. Ele foi o responsável pelo boom que está acontecendo na Lituânia neste momento em termos de Dakar. Ele começou a fazer o Dakar em 2002 e tem vindo ao longo dos anos a participar em várias edições. Nos últimos anos tem feito o Africa Eco Race, foi onde eu o conheci há cerca de 10 anos. Estabelecemos uma amizade natural, de convívio natural dentro de uma prova destas características. E este ano, o ano passado, ele já tinha-me contactado no sentido de saber da minha disponibilidade para fazer a prova, eu não estava disponível. Este ano, atendendo à situação de pandemia, estava disponível, tinha a licença, o navegador acabou por dar positivo para Covid e eu tomei esse lugar no dia 24 de dezembro. A equipa era composta por mim e pelo Gintas, piloto navegador, e mais 2 mecânicos lituanos. Tínhamos o nosso caminhão de assistência, equipado com o mínimo, porque depois tínhamos o apoio da equipe construtora do carro, que é a MD Rally, uma equipe francesa que tinha mais 5 carros para participar. Portanto, no fundo, nós estaríamos integrados com o apoio deles sempre durante o Rally, estivemos sempre juntamente com eles na assistência. Em termos de pilotos lituanos, havia mais 2 pilotos, portanto, o Filipe Palmeiro com o Benedictas e o Paulo Fiusa com outro piloto lituano. Por enjeito de piada, quando o Filipe soube que eu ia, ligou-me e eu perguntei-lhe, olha lá, eles aprendem a falar português ou nós aprendemos a falar lituano? E foi assim, acabou por correr tudo bem. E afinal, como é que falavam? Falávamos em inglês. Falávamos em inglês, linguagem universal, e muitas vezes por gestos, porque realmente era... Mas entendemos sempre bem, ele tem um nível de inglês bastante bom, eu acho que tinha feito um curso nos Estados Unidos, após graduação, portanto, foi fácil para nós. Como é que é correr de buggy? É muito bom, é muito bom. Para quem está habituado a fazer o Africa Race de caminhão e o Nacional de Mini, o conforto que eu fui descobrir naquele carro é excepcional. Quer na posição, sendo o habitáculo bastante mais pequeno que um de 4x4, o conforto a nível de curso de suspensões, em termos de estabilidade do carro muito fácil de conduzir, achei-o muito fácil de conduzir. Nas dunas passa com uma facilidade incrível. Foi das surpresas agradáveis que eu tive na prova, foi fazer a prova de buggy, e acho que se me derem a escolher, vou escolher sempre um buggy para fazer seja o que for em termos de provas de deserto.
2021. In first place is Mr. Dakar, Mr. Stefan Peter Hansen. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Pedro. Obrigado por me terem recebido. O Dakar, de facto, era um sonho que tinha. Eu, desde muito novo, faço corridas e comecei a correr com 18, 19 anos no Campeonato Nacional de Todo Terreno. Na altura, o meu pai levou-me a iniciar esta modalidade. E sempre fui ver o meu pai a fazer corridas de automóveis, sempre ele tinha um sonho e de facto, mais cedo do que eu estava à espera, consegui concretizar este sonho. Corria no Nacional de Todo Terreno, gosto muito do que faço no Nacional de Todo Terreno, gosto muito das corridas, acho que é um ambiente fantástico, mas de facto nunca pensei que um Dakar teria ao meu alcance e consegui juntar os esforços para fazer esta prova. O que é que és um piloto com muita experiência em várias modalidades, tens vencido por onde tens passado, tens andado nos lugares da frente aqui no Campeonato Nacional também. Como é que foi chegares ao Dakar, preparaste-te antes, como é que viste a concorrência no Dakar, como é que te sentiste enquanto piloto no Dakar, como é que foi essa experiência? Miguel, obrigado pelas tuas palavras. Queria-te dizer que, de facto, preparei-me um bocadinho antes. Eu sou um piloto amador, eu tenho uma profissão por trás, eu não faço isto a nível profissional como tu fazes, mas de facto tive 3 ou 4 meses de preparação física intensa. Na alimentação também tive algum cuidado durante estes meses. Com o Joaquim fizemos um trabalho digno, tivemos vários acompanhamento de um profissional para nos acompanhar durante estes meses e fazemos muito desporto também regularmente os dois e acabámos por estar ali preparados para o Dakar. O que se passou no Dakar, de facto, foi uma prova dura, mas esperava mesmo que fosse mais dura fisicamente do que estava à espera. Foi, de facto, a coisa que mais me surpreendeu, porque eu ia preparado para o pior possível. Mas, de facto, a prova é dura, mas os carros são muito confortáveis, têm uns amortecedores fantásticos e quem faz de SSV não é, de certeza, a mesma dureza que fazer de moto, como fez o Helder, como fez o Ruben e como fizeram outros pilotos portugueses, o Bernardo Vilar e por aí. O Jeep também é de facto uma modalidade mais confortável, mas os SSVs são de facto confortáveis de se guiar e conduzir nas dunas. Não é um ritmo ou seja, o ritmo é muito elevado que se anda nas etapas no Dakar. Para teres uma ideia, nos 10 primeiros que correm nos SSVs, quase eles são todos profissionais, são pessoas que fazem aquilo o ano inteiro. O que eu senti foi que, de facto, são corridas em reta, não é um ritmo, nós em Portugal vamos para a frente, travamos, voltamos para trás, quer dizer, temos o percurso é completamente diferente do que fazer este tipo de percurso em linha. Mas acho que são etapas giríssimas de se guiar, acho que Dunas foi a coisa que mais me surpreendeu e a coisa que eu mais gostei de guiar durante estes 15 dias que eu tive no deserto. Mas o resto das etapas são muito interessantes. Há algumas etapas em que, de facto, rolamos muito tempo em reta, que são retas de 20 e 30 km sempre em frente, em que os carros estão limitados a 130 a hora e, de facto, isso para os nossos carros é penoso, não é? Nós vemos os caminhões e os jeeps a passarem por nós com muita facilidade, mas do resto nós somos muito rápidos, os carros são muito rápidos nas dunas e dá um gozo enorme. Quem quiser participar, acho que de facto deve experimentar, porque é de facto muito giro.